nossos corações, ficando bem à vontade em nossos lugares e elevando nosso pensamento de Deus, nosso Pai Criador, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por Ele vir sempre. Obrigada, Mestre, por ser o nosso irmão, nossa força e nossa esperança. Também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Te pedimos, Senhor, que derrama tuas bênçãos sobre nós, sobre toda a humanidade. A espiritualidade amiga que se faz presente e os nossos mentores individuais que nos ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, irmãos, pelo acolhimento. E juntos, no silêncio do nosso coração, nós podemos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, de todo qualquer mal. O teu é o reino, e agora para sempre. Pedimos a espiritualidade amiga que ampara a nossa fé e vai trazer as palavras do Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva em sua doce paz, hoje e sempre. Boa noite aos que eu vejo e aos que eu não vejo, graças a Deus. A gente sabe que o salão está cheio e estamos aqui porque necessitamos de aprender, de conhecer e de receber essas bênçãos que essa casa de acordo com o carinho nos acolhe. Agradecendo a cada um que vamos prestar seus ouvidos hoje. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, falando um pouco desse Evangelho de luz. Hoje, nós vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola nós só encontramos ela lá em Lucas. Nem em outro Evangelho, mas em Lucas ela está lá em Lucas. E é bom a gente relembrar, falar das parábolas de Jesus, trazer as historinhas, né? Parábolas são histórias que ele nos contava desde lá de trás. Então são alegorias, mas que trazem grandes ensinamentos. E nós aí vemos aí desde longe buscando. Cada vez que lemos ou procuramos refletir sobre uma das parábolas, a gente entende diferente. Aí eu acho que tem um livro que ele fala sobre essa parábola, e essa parábola está lá. Ele fala assim que as parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm grandes ensinamentos para nós de lá, buscando, mas para a gente entender o quê? Que lá atrás e voltar aqui, entender o contexto em que Jesus disse lá e trazer para nós. Então, o estudo dessas parábolas vai sempre clarear bastante as nossas mentes. Quando eu falo desse aprofundar, desse buscar esse conhecimento, a gente pode simplesmente pegar a parábola, ler ou uma historinha, ler, pronto. Como nós fazemos, né? Muitas vezes com a Bíblia, lemos somente, ou o Evangelho, lemos somente. Então, um aprofundar, se a gente pensar assim, quando vamos viajar de avião, ou do alto que se olha, vou colocar dentro do avião, que você olha o mar, você tem uma visão maravilhosa. Nossa, é lindo, você tem uma visão, uma forma de colocar. Mas você não conhece, então pode ser que conhece. Já o biólogo marinho que vai e que mergulha no mar, ele vai ter muito mais do que falar do mar. Se perguntar para mim, que eu vi o mar de cima, eu vou ter um relato. Se perguntar para o biólogo o que ele vai ter um outro relato. Tudo que tem dentro do mar, ele vai ter uma aprendizagem, um conhecimento muito melhor. Assim somos nós perante esse Evangelho,
seu entendimento e coloque na sua vida o seu entendimento. Porque o Evangelho nos coloca como seres individuais. Jesus fala a cada um de nós, dentro do nosso individual. Então, quando ele fala que nós busquemos, nunca que vai ser, daí nós não sermos iguais em opiniões de vários assuntos. Cada um tem uma forma de fazer essas colocações. O Evangelho vai ser a mesma coisa. Mas ao longo do tempo, nós vamos mergulhando nisso, o amor que Jesus dedica a nós, o amor com que Deus nos criou, que já está em nós, vai se expandindo. Então fica aqui a dica. Vamos mergulhar um pouco mais nesses evangelhos, nesses ensinamentos de Jesus, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Porque é isso que vai fazer conosco quando mergulhamos em tudo isso. Mergulhamos nesse amor que Jesus trouxe a nós. Nós saímos mais fortalecidos. E a palavra então vai nos contar. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo, mais ou menos assim: ó Deus, te dou, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé e longe de ainda de tentar levantar os olhos do céu de cabeça baixa, em atitude de humildade, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Então Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É lá de Lucas, capítulo 18. Desculpem, esqueci de abaixar isso. Então, quando Jesus diz assim: digo-vos que estou justificado, que este desceu justificado, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta. Então, assim, quando a gente coloca, por isso que eu gosto da colocação desse mergulhar, porque a gente entender, a gente vai ver nas Escrituras, dentro dos estudos, que, vamos lá, Jesus subiu ao monte, Moisés subiu ao templo para rezar, subiu e desceu. E como ele fala aqui também, do fariseu publicano, eles subiram e desceram. Então, trazendo para nós, o que seria esse subir? Quando nós vamos orar, nós nos elevamos para falar com Deus, não é? Na oração, nossa intenção é o quê? Nos conectarmos com Deus. Nós entendemos hoje que não preciso subir a lugar nenhum, que eu posso, onde eu estou, fazer a minha elevação. Então, sim, mas esse elevar seria subir, falei com Deus, fiz minha oração. Quando eu descer para o meu normal, eu tenho que voltar melhor. Então, a oração faz isso conosco. Quando nós realmente subir, falei com Deus, estou com um problema muito difícil. Subi e entreguei a Deus. Conversei com Deus. Quando eu voltar, eu vou voltar mais fortalecido para enfrentar aquilo. Então, isso a gente pode tirar dos ensinamentos de Jesus. Várias colocações, subiu ao monte. Então, assim, a gente tem que começar a refletir sobre esse subir. Somos nós hoje. Então, lá subiu o templo, subiu ao monte, e nós hoje nos elevarmos, nossa atitude de elevação a Deus, a Jesus. Então, nessa parábola, nós vamos refletir, ela nos faz ensinamentos quanto ao orgulho e à humildade, e quanto à forma de rezar. Aí, se a gente voltar lá atrás, fariseus e publicanos eram os povos da sociedade. Então, esse era o povo que existia na época. Tanto o fariseu como o publicano viviam ali, e os fariseus, eles eram muito bem vistos. Porque eram o quê? Eram aquelas pessoas que detinham as leis de Moisés. Então,
Então, eram os que viviam nos templos de oração. Então, era uma seita religiosa. Mas eles também eram controversos a Jesus. E eles eram o quê? Dentro do conhecimento deles de religiões, eles estavam muito presos aos rituais. Então, assim, os fariseus tinham aquela coisa de sacrifício de animais, não é? Dízimo. Então, eles eram presos a isso, não a letra, não realmente o ensinamento de Jesus. Por isso, eles foram tão contra Jesus. Porque Jesus veio trazer o sentimento, trazer o amor, não e condenando todos os rituais. Aquela coisa de lavar a mão. Então, assim, eles eram ferrenhos. E eram inimigos ferrenhos dos publicanos, justamente porque os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. Eram os cobradores de impostos. Eram inimigos. E por quê? Hoje, alguém que gosta de pagar imposto? Não gostamos, né? E hoje nós temos uma legislação quanto ao imposto. Na época não existia. Porque os romanos, eles dominaram os judeus, mas eles deixavam sempre eles livres para fazer o culto que eles quisessem. Então não dominou eles na questão de religião. A Roma não impunha eles a religião deles, então deixava por conta. Mas os impostos eles queriam. Então Roma estipulava um tanto de imposto que ela queria. Mas vamos lá, eu, uma publicana, eu ia lá cobrar do fariseu. Eu cobrava, vamos dizer assim, 10%. Mas eu passava somente 5 para Roma, o resto ficava para mim. Então, essa coisa ilícita, porque não existia uma regra. Claro que isso, como a gente não pode generalizar, mas era dessa forma. Então, quando eu falava assim, que era o enriquecimento ilícito, porque muitos deles eram ricos, eram injustos. Então, tinha isso. Então, eles tinham um ódio atroz. Como nós hoje não gostamos de pagar imposto com todas as leis, é complicado. Então, assim, por conta disso, eles eram um povo meio que isolado. Até hoje, né, os dias de falar publicando aquela de uma fé, aquela pessoa inescrupulosa, que já vem desde lá, de trás. Lá tem, no Evangelho tem o que ele diz, né, como publicano, referindo a isso, a essa coisa de má fé, Mas entanto o publicano dentro da oração é o que faz a oração, que se entrega a Jesus. Então olha a troca que Jesus faz. O fariseu seria o doutor da lei. Então a oração dele é a oração de arrogância, de orgulho, de prepotência. Enquanto que Jesus diz que o publicano é que desceu o que teve a oração reconhecida. Então a gente vê que na questão da oração a nossa entrega a Deus. Então não importa. Se a gente for ver, Mateus ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele foi um grande divulgador, um grande apóstolo de Jesus. Mas aí a gente não pode, a questão não é generalizar, é entender que dentro trazendo para nós nossos dias a dia, não é o que eu falo, o que eu faço, é o meu coração, é o que está aqui dentro. Daí eu posso conhecer das leis, conhecer de tudo, mas no entanto as minhas orações serem de arrogância, de orgulho. Então isso Jesus traz para nós, que ela reconheceu as boas ações do publicano, que ele reconheceu, bom, sim, eu sou pecador. E é isso, a gente buscar, quando eu fazer essa viagem, buscar, não, eu tenho minhas dificuldades. Senhor, estou aqui, eu tenho muito orgulho, sou vaidosa, mas quero melhorar. Então, esse reconhecimento, isso é humildade. Isso é coisa que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Porque humildade, a gente muitas vezes confunde. Porque é simples, porque não. Humildade é aquele sentimento que vem de dentro. Que a gente conquista, está indo lá. Orgulho e humildade não caminham juntos. À medida que eu começo a buscar conquistar a humildade, o orgulho vai indo.
seja, eu sou humilde, então não sou orgulho, não cabe. E a humildade, ela vem de dentro, é o reconhecimento, então se reconhecer. Então, se quando nos colocarmos perante a Deus, perante Jesus, até mesmo perante os nossos, se colocar na condição de humilde, na condição da colocação de igualdade. Ah, porque eu conheço mais? Não. O seu interior, não é porque você, eu já li uma página que eu não. É você se colocar na condição de então, a humildade, ela é conquista. E daí ser para nós tão difícil. Confesso a vocês que para mim, quando eu peguei essa palavra, você pensa assim, é bico. Parecer bico. Quando você começa a se aprofundar e começa a ver, é por isso que falamos no começo, essa coisa de mergulhar. Que aí você entende, você busca o seu eu. Quando você mergulha, você busca o seu eu. Nossa, tinha que ser para mim ouvir, pegar esse primeiro ouvido que está aqui é o meu. A gente se reconhece. Então você vê assim, não, eu tenho que voltar e buscar e compreender, porque é o que eu sempre coloco, a gente só muda quando a gente realmente compreende, quando a gente realmente entende dentro de nós, aquilo fica. Daí a gente falar, as leis divinas estão dentro de nós. Aí a gente fala assim, quando Deus, qual a oração mais agradável a Deus? Foi a do publicano ou foi a do fariseu? Nós, enquanto aqui, estamos como publicanos ou como fariseus? Então, pergunta para cada um de nós levar para nós fazermos. Como estão as minhas atitudes de publicano ou de fariseu? Daí a gente colocar que a gente vai lá, como é que agiu o publicano, como agiu o fariseu? E hoje, mudou alguma coisa? Quase nada. Nossas atitudes estão aí meio complicadas. Então, quando Jesus pede essa humildade, quando se colocar na condição de igualdade, não de superioridade a ninguém. Aí a gente vai para o ensinamento de Jesus, não julgar, não menosprezar, amar ao próximo como a si mesmo, que eu vejo é um mandamento de Jesus. Se perguntarmos para um muçulmano onde estão gravadas as leis divinas, ele vai dizer para nós, está no Alcorão. Se nós perguntarmos para um judeu, ele vai dizer, está na Torá. Se perguntar para um cristão, ele vai dizer, está na Bíblia. E aí Kardec, na sua infinita sabedoria e com a missão de trazer para nós esse acordar, ele vem trazer para nós onde estão as leis divinas. Então ela não está no livro, ela não está em uma parede, em uma porta, em um templo maravilhoso. E Kardec, é uma pergunta de 621 do Livro dos Espíritos, que ele coloca para nós, onde estão escritas a lei de Deus, as leis divinas? Na consciência. Então, nós temos as leis na nossa consciência. Então, nós temos a capacidade de buscar, de trazer, de sermos, de cultivar essa humildade dentro de nós, de sermos pessoas melhores, de amarmos como Jesus nos amou, porque as leis estão dentro da nossa consciência, de fortalecermos a nossa fé quando buscamos essas leis, daí esse mergulho, quando mergulhamos no ensinamento de Jesus, quando mergulhamos no Evangelho, vou colocar aqui ensinamentos da doutrina, porque nós estamos na doutrina espírita, mas em qualquer religião que frequentarmos, mergulho, busca, se mergulharmos, estamos mergulhando onde? Dentro da nossa própria consciência. Porque tudo que buscarmos ver dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, está na nossa consciência. Daí a gente muitas vezes pegava alguma coisa ali, mas acho que eu já sabia disso. Né? Que coisa, eu já tinha pensado nisso. Já estava comigo.
Então, a gente buscar a prece, ela deve ser eficaz. A prece, ela tem que acalentar o nosso coração, ela tem que trazer refrigério. Por isso, ela tem que ser quando a gente subir e fazer a nossa ligação com Deus. Tem que ser uma prece cumprida? Não. A prece que você sabe do seu coração, que seja uma palavra, mas que ela saia do fundo do seu coração para o coração de Deus. Daí tem aquela fala, aquela historinha, né, de que o Zé ia para a igreja todos os dias. Ele estava na igreja e ficava um pouquinho lá, no tempo, e saía. Todo dia, bebia e tal. E o sacristão, já com a cabeça meio corrida, começou a preocupar. Por que esse cara vem fazer todo dia, fica um pouquinho e sai? Acho que ele está de olho no cofre da igreja, nas coisas da igreja, nas imagens. Ficou preocupado e foi lá e perguntou: o que o senhor vem fazer todo dia na igreja? Olha, eu venho rezar. Mas você fica tão pouco tempo aqui, mal entra, você entra um pouquinho e já sai. Pois é porque eu não sei rezar. Então eu venho aqui, me sento e falo assim: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. É a minha oração para Jesus. Tá bom. Passou o tempo, ele sofreu um acidente e foi hospitalizado. E onde ele ficava, as pessoas gostavam de conversar com ele, estavam sempre de perto, ele malzinho, mas estava lá em passando alegria, passando alguma coisa para as pessoas, para as enfermeiras. E uma enfermeira sentiu uma caramba, porque esse rapaz está sempre sorridente, está sempre bem. Quem é isso? Aí foi lá e falou com ele: o que acontece? O senhor é tão bom, tem essa aula tão gostosa, as pessoas gostam tanto, e todos os enfermeiros gostam de vir aqui tratar do senhor, o que acontece? Ele disse: não, é porque eu tenho uma pessoa que vem me visitar todos os dias. Ela falou: mas esse cara está louco, porque eu nunca vi ninguém visitar ele. Mas quem é que vem te visitar todos os dias? Ele fala assim: ele chega aqui, ele vem, senta na beira da minha cama, segura na minha mão e fala assim: pois é, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, assim, a gente ter essa certeza. A oração, ela faz isso para a gente. Ela nos transforma. É a nossa ligação com Deus. Então, cada vez que nós nos elevarmos para falar com Jesus, para falar com Deus, a gente volta com a certeza de que Ele também está conosco. Ele também vem nos visitar, vem nos acompanhar e vai estar sempre conosco. Então, o objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. A como? Com sinceridade, com humildade, com confiança, com certeza. Como Zé. Que seja: não, mas eu não vou rezar porque eu não sei rezar, não sei fazer oração bonita como fulano faz. Não. A oração é sua, é do seu coração, é a sua ligação com Deus, que cada um vai fazer da sua forma. O que vale é o sentimento que movimenta o nosso coração. Esse amor por Deus que nós tenhamos no nosso coração. Então, lá em Caibachuta, um nome muito complicado, Caibachuta, ele diz assim: o orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito. O dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito. Enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Então, para que nós realmente tenhamos essa ligação com Deus, com o Pai, temos que buscar a humildade. E aí daria uma outra palestra de pelo menos umas 3 horas aqui, falar de orgulho e humildade. Mas como eu sempre faço, fica o convite. Estudo, porque os nossos encontros de estudo é que vai fazer com que a gente aprenda a fazer esse mergulho de nós mesmos e buscar a nossa melhora. Mergulhar nesse Evangelho vamos dizer assim, é a forma melhor de nadar. É
É isso, que Jesus nos envolva sempre em tudo que você faz, que Deus esteja sempre em nossos corações e que possamos, a cada momento de nossas vidas, elevarmos o nosso pensamento a Deus e acreditar que nós vamos até Ele e Ele não nos abandona jamais. Obrigada por prestar seus ouvidos. E assim, com os corações cheios de esperança, mais uma vez agradecemos ao nosso Pai. Obrigada, Pai, pelo teu infinito. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pelo teu Evangelho de luz, e que teus ensinamentos brilhem em nossos corações. A espiritualidade amiga, que se faz presente. Jesus, Mestre amado, que teu amor nos leve de retorno aos nossos lares e que tua luz vá onde há um coração sofredor. Segure nossas mãos, nos acompanhe